falando sobre inteligência artificial aplicada ao IoT. Essa aula a gente vai visar falar sobre o Power BI e alguns dashboards, tá? Que pode ser aplicado para a gente apresentar para o cliente diretamente. Basicamente, o nosso processo vai ser o device, né, que a gente colocou o nosso sensor. Ele, através lá daquelas configuraçõezinhas do IoT, do Arduino IDE, ele manda um arquivo JSON. Esse arquivo JSON ele vai para o IoT Hub, né? O IoT Hub recebe esse arquivo JSON, transforma isso daí dentro do String Analytics para o banco de dados SQL, ou no segundo que a gente acabou fazendo na aula anterior, a gente pode transferir para o Power BI. Quando a gente faz isso, e a gente já vai codar agora, já direto, codar não, né? A gente já vai seguir. A gente criou aqui o nosso String Analytics, a nossa entrada é o nosso IoT Hub, já está tudo configuradinho aqui bonitinho. Se a gente olhar na nossa consulta, ele pega todos os dados do nosso nome desse nosso IoT Hub aqui e ele coloca dentro dos dados do Power BI. Tá? Uma coisa interessante, se a gente for testar, ele já está aqui em execução, tá? Mas se a gente for testar, ele tem que dar como saída já alguns dados. O mais importante de todos esses daqui é que se a gente for editar aqui, testar, ele não vai deixar eu editar porque eu já coloquei ele para executar, tá, pessoal? Até mesmo porque na primeira vez que você faz essa configuração, ele demora um bocadinho aí para fazer a coisa acontecer, tá bom? Mas o interessante é que ele vai te pedir aqui o nome, né, do conjunto de dados. Você vai chamar de dados table, dar o nome que você quiser, e o table dados é aqui o nome da tabela de dados que você tem. Quando você pegar e aqui autorizar ele, é importante que você coloque uma conta que tenha o Power BI habilitado, tá? Para que ele chegue lá e ele já demonstre para ti. A gente vai entrar no site, tá? Powerbi.com, né? Quando você entrar nele, vai estar nessa página principal. Eu não sei se eu comentei ou se ele está aparecendo aqui, mas ele coloca o nome da área de trabalho às vezes, tá? Se ele colocar área de trabalho aqui, etc., basicamente é que ele está salvando aqui nesse meu workspace, ok? O que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu já vou abrir aqui meu Dash e aí ele já vai estar aqui. É uma área nova, né? Eu vou dar, se eu fosse a mesma coisa que eu fosse aqui, ó, criar um novo, tá? Sem problema nenhum. Acho que um novo relatório ou um novo dashboard, tá? Então, sem muitas delongas, a gente já segue por aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui meu Dash. E aqui eu tenho aqui todos esses campos. Como já está configurado, ele já linkou uma coisa com a outra, tá? Eu já guardei. Eu vou dar aqui meu editar e aí eu vou inserir esses dados em tempo real. Quando eu der um avançar, veja que ele já vai aparecer aqui meus dados temp, tá? Eu vou selecionar ele, dou um avançar. O cartão, vocês já vão ver uma diferencinha, já vou mostrar já. Eu vou colocar aqui a temperatura. Tá vendo que ele está colocando o número 16, né? 16 é a temperatura que eu tenho aqui atual, tá ok? Então, se eu vou dar um aplicar aqui, ele já está com ele pronto. Eu posso também inserir outros dois tipos ainda de dados que ele tem em tempo real. Um deles que eu acho também muito legal é é o acho que é indicador, se não me falha a memória, tá? Aí eu coloco aqui, por exemplo, já na minha coluna temperatura e veja que eu posso adicionar qual é o valor mínimo que eu vou colocar, né, para ele. E, enfim, ops, saiu. Eu não finalizei, mas eu posso colocar até um valor mínimo e um valor máximo para ele, tá? Eu acho isso muito legal, eu acho que é um recurso muito interessante para que a gente possa ter uma parte um pouco mais visual para não ficar assim muito chapado, né, o dado que a gente quer, tá? Então, se vocês quiserem, pode utilizar esse indicador também, que eu acho ele muito legal, tá bom? É... Vamos lá. Deixa eu... Ups. E aí
eu finalizo. Um outro também que é muito bem utilizado, tá? É o gráfico, né? O gráfico ele demora um pouquinho para popular, tá? Então talvez a gente não consiga finalizar aqui. Mas eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar um gráfico de linhas e aqui o eixos, assim, esses negócios todos, normalmente a gente acaba colocando o campo de valor, tá? Só vou colocar somente o campo valor, ok? E depois eu vou dizer aqui em quantos minutos eu quero que apareça. Eu vou colocar os últimos 20 minutos, a última meia hora, vai. E aí ele vai popular isso para mim também da mesma maneira, tá? Ele demora um pouquinho para popular, mas a mesma coisa a gente pode fazer aqui para a gente colocar os dados da umidade, tá? Então eu vou colocar o cartão, vou selecionar aqui umidade, ok? Aplicar a mesma coisa para os dados aqui do indicador, que é esse, eu chamo de gráfico de velocidade, porque eu acho que é interessante esse daqui, parece aqueles de como se fosse um velocímetro mesmo, né? E também a parte de temperatura. A parte mais demorada, como a gente viu, é justamente criar todo ele popular, né? Esse, como é que fala? Os dados aí, né? Propriamente dito, né? Colocando eles no nosso servidor. Depois disso, vai ser tudo mais fácil, tá? Aqui, eu acho que eu esqueci de colocar ali o tempo, né? Deixa eu só ver aqui um negócio, ver se dá para editar, senão eu coloco nele de novo. Isso, no eixo de valor aqui, quando que ele aconteceu, tá? E aí ele vai colocar aqui na coisa que não teve variação de temperatura. Deixa eu ver se eu colocar um número maior aqui de tempo, se vai ter variação na última hora. Bom, enfim, é que vocês já viram funcionando ali, como eu falei, ele demora um pouquinho para popular, tá? Mas se vocês quiserem, eu vou deixar só aqueles 20, cara, meia horinha mesmo, porque senão vai acabar demorando muito. Mas vocês virem aí que é muito fácil de você popular com os dados já pré-configurados, tá bom? Aí disso daqui vocês podem compartilhar, já gerar um gráfico para que vocês possam enviar por e-mail, enfim, ele vai tirar esse painel aqui colocando para algumas pessoas, ou você pode mesmo publicar ele, tá? É isso aí, essa aula é curtinha, mas é interessante aí para que a gente já possa apresentar para os nossos clientes aí alguma coisa já palpável para que eles possam utilizar no dia a dia. Ok? A publicação, tá? Só para falar antes que eu esqueça, a gente pode mandar aqui para o nosso Power BI Desktop, e lá ele já vai colocar isso para a gente, de modo que a gente consiga abrir, ou a gente pode colocar ele de repente numa apresentação de PowerPoint, enfim, tem vários jeitos aqui de a gente conseguir depois apresentar ele e compartilhar ele com o cliente, tá bom? Um grande abraço, vamos para a próxima.